Paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia. Estamos hoje começando o nosso 37º dia de campanha e estamos prosseguindo aqui no caminho da santidade, né? Hoje, o nosso tema é resista ao diabo. Como assim, pastor? É possível? É possível. Então, abra sua Bíblia aí, lá em Tiago capítulo 4, versículo 7. Diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, queridos? Então, essa carta escrita por Tiago, meu irmão de Jesus, ela traz ensinamentos práticos para alcançar todo tipo de pessoas em todas as situações possíveis. E ela demonstra um interesse na formação da consciência do cristão. Então, ele vai dizer aqui, destacar nesse versículo, né, para o dia de hoje, que o ensino sobre a necessidade do crente em resistir ao diabo tem os seus princípios fundamentados em algumas características. Então, a primeira característica que nós vamos ver é que toda resistência espiritual tem seu início, né, na submissão a Deus, né? Ele vai dizer que o segredo da vida vitoriosa em Cristo está na disposição mental em obedecer ao Senhor e à sua palavra. E esse processo de submissão a Deus passa primeiro pelo processo, né, e se destaca no processo de submissão à sua liderança que ele constituiu, né? Tem pessoas que têm dificuldades de serem submissas aos seus pastores, por exemplo. Tem pessoas que são membros, são líderes, e vai para ali, vai para lá, não dá nem um pingo de satisfação, faltam os cultos, não estão presentes nos momentos que é marcada alguma reunião, ensaio, eles faltam e pronto. E vale a minha vontade, não é a vontade do Senhor para a minha vida. Em outras palavras, ele está dizendo basicamente isso. Quando eu não me submeto às minhas lideranças, logo, eu não adianta dizer que sou submisso a Deus, né? Porque o processo na vida relacional, ele envolve também como eu me comporto na igreja, nas atividades do dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, na sociedade, né? É um reflexo. A minha submissão a Deus reflete em ser submisso em todos os momentos. Por isso que eu tenho um tema comigo. Seja servo. Ser servo é você ser submisso a Deus. E se você é submisso a Deus, logo você vai ser submisso a todos aqueles que estão presidindo até mesmo a direção de um culto. Tá bom? Segundo processo, irmãos, de transformação que precisa existir em mim para que eu possa resistir ao diabo e às suas artimanhas, é que toda resistência espiritual é uma batalha contra as hostes do maligno, né? E Paulo especificamente escreve lá na carta aos Efésios sobre como se dá essa batalha, né? Em que processo se dá, a dimensão dessa guerra, né? E nós vamos ver que essa dimensão ela é algo tremendo, né? Algo que acontece nas regiões celestiais. Ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas contra os principados e as potestades. Olha aí, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, essa batalha não se vence de todo jeito. Não é eu dando legalidade na minha vida, em determinadas áreas, que eu vou vencer essa batalha. É uma luta muito ferrenha e as armas que eu preciso ter, elas são espirituais. Então, ele vai dizer que nós precisamos usar a armadura. Ele aqui vai fazer, vai traçar, vai trilhar aqui que o cristão precisa, assim como o soldado precisa da sua armadura, se proteger em todas as áreas da sua vida. Ele vai dizer, usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele também vai dizer assim, tenham calçados a preparação do Evangelho, né? Segurando sempre firme
o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados, né? Sejam cingidos com a verdade e vistam-se com a couraça da justiça. Então Paulo, ele vai trazer aqui que a armadura que nós precisamos ter, né? Essa armadura, ela traz uma dimensão, ela enfatiza uma dimensão da nossa batalha espiritual, né? O que fica mais claro nesse texto é que a origem desses recursos, elas não são humanas, elas são divinas e disponíveis para nós no seu dia a dia, né? Deus nos dá essa armadura para que nós estejamos firmes e resistirmos ao diabo, e ele fugirá de nós, né? Então, se formos colocar as nossas lutas humanamente falando, nossas armas humanas, fadada ao fracasso, né? Mas nós que somos crentes em Cristo Jesus, somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É no poder dele que nós somos fortalecidos. Então eu preciso ser submisso, eu preciso me revestir das armaduras. E em terceiro lugar, irmãos, toda resistência espiritual é um avanço para a vida do cristão. Então, quando o Tiago diz, e ele fugirá de vós, essa expressão, né? Ele está dizendo para nós aqui quando você e eu somos submissos ao Senhor, nos equipamos com os recursos divinos, com as armaduras, com as armas divinas em nossa vida, não damos legalidade pelas nossas carnalidades, nem pensamentos, nem ações, nós avançaremos em santidade, em comunhão, em submissão e entenderemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o fundamento desse avanço está na palavra de Deus. O próprio Jesus vai dizer lá em Mateus 16:18 que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É ele que luta as nossas lutas. E diante de tal promessa, irmãos, diante de tal promessa e fundamento, né, cabe a nós como cristãos, né, nos empenharmos, fazer a nossa parte, né, para conhecer essa vontade dele, esse desejo do Senhor de nós continuarmos a nossa carreira. Paulo vai dizer, lá no final da sua jornada, quando ele estava prestes a ser decapitado, ele vai dizer, né, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então guarde a fé no seu coração, complete a carreira com submissão, com revestidos das armaduras de Deus. Deus tem um propósito, um projeto para você trilhar, né? Segundo a vontade dele. Então busque conhecer essa vontade. E jamais recue em fazer a missão, fazer discípulo de todas as nações, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E seja ativo na família do Senhor, ativo na igreja, submisso e servos. Sejam servos. E Deus te colocará aonde Ele quer que você esteja, né? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. É isso que Ele quer, irmão, submissão. Que nós possamos, sim, resistir ao diabo, mas não com nossas forças, mas com a força que vem do alto. Deus abençoa teu filho, tua filha, e se tem alguma área da sua vida que está sendo, Senhor Deus, ainda motivo de acusação por Satanás, o Senhor trate cada coração aqui, o meu, de todos os irmãos que estão participando, e eles estejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Tenha um dia abençoado, guardados, livre de toda investida de Satanás, e as armaduras divinas estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, teu trabalho, que você seja próspero em todas as áreas da sua vida. Assim que eu oro, te agradeço, Senhor, por essa vida, em nome de Jesus. Todos dizem amém.